Olá, amigos, bom dia. Hoje é domingo, dia 28 de setembro, e vamos fazer a leitura da liturgia e refletir sobre ela. Primeira leitura. Agora o bando dos gozadores será desfeito. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças, e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Bendize minha alma, louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma, louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma, louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma, louva ao Senhor. Segunda leitura. Guarda o teu mandato até a manifestação gloriosa do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Evangelho. Tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Meus queridos amigos, a alegria ao compartilhar a palavra de Deus é saber que vocês estão dispostos a ouvir, pois sua palavra é viva,
é alimento e luz para o nosso caminho. Hoje, o Senhor nos faz um convite urgente, um chamado amoroso para acordarmos, para abrir os olhos, para percebermos aquilo que às vezes a correria da vida tenta esconder. As leituras de hoje parecem duras, mas são profundamente cheias de amor. O profeta Amós começa gritando: ai dos que vivem despreocupadamente, dos que se sentem seguros, deitam-se em camas de marfim, bebem vinho em taças e não se preocupam com a ruína de José. Traduzindo para os dias de hoje, ai de nós quando vivemos anestesiados, quando nossa vida se resume a conforto, prazer e segurança. Enquanto tantos irmãos sofrem, o Evangelho então é um choque de realidade. Jesus nos conta a parábola do rico e do pobre Lázaro. De um lado, um homem que se vestia com roupas finas, fazia banquetes todos os dias, vivia como se o mundo girasse em torno dele. Do outro, Lázaro, um pobre coberto de feridas, desejando ao menos as migalhas que caíam da mesa do rico. E Jesus não faz rodeios. Quando a vida terminou, tudo mudou. Lázaro foi acolhido no céu junto de Abraão. O rico, que ignorou a dor do outro, experimentou o vazio de quem só viveu para si. E o mais forte é que não houve mais como atravessar aquele abismo. Essa parábola não é sobre ricos e pobres no sentido do dinheiro. Ela é sobre indiferença. O pecado do homem rico não foi ter bens. O pecado dele foi não ver Lázaro. Ele passou todos os dias pelo portão, talvez até desviando o olhar, acostumado à presença daquele pobre. Ele tinha olhos, mas não enxergava. Ele tinha tudo, mas não tinha compaixão. E aqui está a pergunta que a palavra de hoje faz para cada um de nós. Quem é o Lázaro que está à nossa porta? Quem é a pessoa que Deus colocou no nosso caminho, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, pedindo um olhar, um gesto, um sorriso, um prato de comida, um minuto de atenção? Às vezes não é só o pobre material. Pode ser aquele amigo que vive sorrindo, mas chora sozinho. Pode ser alguém da nossa casa que pede carinho em silêncio. Pode ser um desconhecido que cruzamos na rua. Deus passa em nossas vidas disfarçado de Lázaro. Será que temos percebido? São Paulo, na segunda leitura, nos dá a chave. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Olha que lindo! Firmeza e mansidão ao mesmo tempo. É isso que nos salva. Viver a fé como luta diária, não como conforto. Luta para amar, para perdoar, para partilhar. Meus amigos, Deus não condena a riqueza. Deus condena a indiferença. O problema não é ter, é não partilhar. Não é possuir, é não se importar. Hoje o Senhor nos chama a acordar. Talvez você esteja pensando, mas eu também tenho minhas dores, minhas lutas. Como vou ajudar alguém? Eu te digo, a partilha não é só material. Às vezes é um abraço, uma escuta, uma palavra. Às vezes é um telefonema que você estava adiando. Às vezes é um "eu te amo" dito no momento certo. Esse é o combate da fé. Não deixar o coração ficar frio. E o mais lindo é que quando nós estendemos a mão para o nosso Lázaro, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. Ele que, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com o amor. Ele que deixou a glória do céu para se fazer nosso irmão. Então hoje vamos pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue o Lázaro da minha vida. Aquece meu coração para que eu não passe indiferente. Dá-me coragem para lutar o bom combate da fé, para viver a justiça, a mansidão, o amor. Porque, meus queridos, no final da vida, o que vai contar não é quanto acumulamos, mas quanto amamos. Não é o tamanho da nossa casa, mas a largura do nosso coração. Que esta Eucaristia nos fortaleça para viver isso, que saíamos daqui mais atentos, mais sensíveis, mais dispostos a servir. E que um dia possamos ouvir a voz do Pai dizendo: Vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Amém.